E aí, pessoal, tudo bem? Gravo esse vídeo para confessar o quão ingênuo fui este fim de semana. Por que esse fim de semana? Eu recebi esse vídeo e, sinceramente, eu não achei que ele fosse repercutir tanto. Pelo conteúdo mesmo, porque ele não prova absolutamente nada. Como muita gente, eu também aguardo uma evidência científica da eficiência da quarentena. Mas ao me deparar com esse material, eu confesso a vocês que continuo nessa busca. Porque esta análise não sustenta esta tese. Primeiramente, é importante reconhecer que ele faz uma bela explicação sobre a diferença entre escala linear e escala logarítmica. Isso realmente agrega conhecimento. Porém, quando entra na questão analítica, aí nós já começamos a ver alguns problemas. Vamos lá, dentre eles. Ele detecta que todo início de epidemia tem essa característica de ser aderente à curva exponencial, ok? E detecta que, a partir de um dado momento, existe uma mudança de comportamento da epidemia. O problema é que dentro dessa análise, nós não encontramos bem caracterizado o fenômeno que provocou essa mudança de comportamento. Será que isso foi realmente provocado por alguma ação, por alguma medida? Ou será que este é o comportamento natural da curva da epidemia? Porque logo mais à frente nós temos outra mudança de comportamento daqui para frente que não está explicado. E outra coisa, assumir que uma epidemia se mantém exponencial o tempo inteiro é assumir que ao dia 29 de abril nós teríamos a possibilidade de estar com mais de 200 milhões de habitantes infectados. Então, dada a dimensão do país, né, a densidade demográfica do país, nós sabemos que isso é praticamente impossível. Isso significa que esse descolamento, em algum momento, ele iria ocorrer. Dando sequência, é constatado que a quarentena entrou em vigor em São Paulo aqui pela altura do dia 23 de março. E é fato esse dia que iniciou-se a quarentena. E aí ele propõe o teste desta hipótese. Precisa ser testada essa hipótese mesmo para ver se ela é verdadeira, para ver se faz sentido. O problema é que ele tomou por base um outro país num outro contexto, que é os Estados Unidos, que é um país que tem uma população muito maior do que o Brasil e proporcionalmente ele tem uma capacidade de testagem muito maior do que o Brasil, como nós podemos ver aqui nessa matéria, onde no Brasil, essa matéria é de 10/4, onde no Brasil se faz 296 testes por milhão, nos Estados Unidos faz mais de 7.000 testes por milhão. Então a probabilidade de estar se comparando alhos com bugalhos é muito grande, ok? E um outro detalhe importante, que é um detalhe de ordem prática, saindo um pouco da estatística, da matemática, quando a gente traz isso para a realidade, como é que eu consigo explicar que a quarentena foi implementada num dia e no mesmo dia já surtiu o efeito? Porque neste caso nós temos uma série de outras variáveis que têm influência direta sobre este fenômeno. Então, como explicar que no dia que eu implanto ela já dá o resultado? E no final, nas ressalvas que ele faz no vídeo, ele mesmo alerta para isso. Ok? Então vamos lá. Voltando ao teste de hipóteses, se eu afirmo que o decreto da quarentena de São Paulo foi o que alterou o curso da curva epidêmica, nada mais óbvio e natural que eu faça uma análise do país, extraindo São Paulo e somente São Paulo. Essa mudança tem que ser nítida. Essa mudança tem que ser clara. Embora ele represente um número maior proporcionalmente ao maior estado, mas para ele alterar a curva do país inteiro, precisa de ter uma mudança considerável na curva do próprio estado. Então, aqui a gente consegue tirar isso à prova. Aqui eu tenho o acumulado do Brasil, eu vou selecionar aqui São Paulo, ok? Somente São Paulo, como vocês podem ver, está filtrado. E aqui a gente vê a curva que não apresenta
nenhuma mudança significativa. Ele mostra que aqui, entre o dia 28 e 30, houve uma desaceleração, porém, a partir do dia 31/3 já voltou ao seu curso normal, ok? E aí vamos fazer o inverso. Vamos selecionar tudo e tirar São Paulo. Quando nós tiramos São Paulo, também nós podemos ver que basicamente não se altera o rumo da curva. Então, fica muito difícil afirmar que a quarentena de São Paulo alterou a curva do país, ok? Para efeito de conhecimento, eu tenho aqui algumas curvas. Aqui as curvas em escala logarítmica, embaixo o total de casos por dia. Isso mais para efeito de conhecimento mesmo. Aqui eu tenho o acumulado dos Estados Unidos, da Itália e da Suécia. E depois de tudo isso, nós temos as ressalvas no final do vídeo que são muito interessantes. Por exemplo, é reconhecido que os dados do Brasil podem estar drasticamente errados. Então, se eu já sei, se isso já é uma premissa para mim, como é que eu vou assumir o pior dado que a gente tem, que são os casos confirmados, onde é consenso, todo mundo sabe que existe a subnotificação? Como que eu vou assumir esse dado e construir uma análise, construir uma linha de raciocínio em cima disso? Esse é o primeiro ponto. E aí ele afirma que a subnotificação afeta até certo ponto. Que ponto é esse? Baseado em que ele afirma isso? Qual que é o parâmetro para dizer se essa subnotificação interfere ou não no resultado? Depois é afirmado que deve ser a quarentena de São Paulo que alterou o comportamento da curva. Mas ele não espera que o resultado seja imediato, seja mágico assim. E aí, mas também pode ser provocado pelo Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, então, pera lá, vamos lá. Cadê a ciência? Ele pede bem claramente, confie na ciência. Então, pelo amor de Deus, use a ciência. Use a ciência. Eu não fico nem assustado com um material tão irrelevante postado numa rede social. Não, a internet é pública, cada um posta o que quiser. Mas quando nós vemos a grande mídia assumir isso como uma verdade, como um estudo sério, é aí que está a minha preocupação. Onde estamos? Meu Deus, meu Deus. E como falei no início, não estou falando que isolamento A funciona, isolamento B funciona, isolamento X, Y, Z funciona, ou não ter isolamento funciona. Só busco um respaldo científico que comprove a eficiência da quarentena. Até mais.